E hoje nós vamos dar continuidade à trilogia Deuses de Dois Mundos. Hoje falando do livro Deuses Dois Mundos, o livro da morte. Olá, meu nome é Najar Tahan e esse é um canal literário que fala de ficção científica e fantasia principalmente. Bem, gente, hoje nós vamos dar continuidade às resenhas dos livros que a gente vem fazendo nas últimas semanas, né? Eu dei uma atrasadinha nesses últimos dias porque eu estou com um certo probleminha com o meu computador. Na verdade, eu deixo até agradecer a Jonatas que me emprestou uma placa-mãe para eu poder usar no meu computador por enquanto, mas eu não consigo ainda fazer muita coisa com o computador porque ele ficou bem mais fraco do que era normalmente, né, de como eu usava. Ainda assim, Jonatas, muito obrigado pela placa-mãe. Sim, dando continuidade, como eu disse, nós vamos hoje falar do último e derradeiro livro, Deuses Dois Mundos, o livro da morte. Nas últimas semanas nós falamos de Deuses Dois Mundos, o livro do silêncio, Deuses Dois Mundos, o livro da traição, e hoje nós temos esse aqui para terminar. Lembrando que esses livros são de autor brasileiro chamado PJ Pereira. Sim, vamos lá então. Eu tô olhando aqui para minha colinha para não me perder. Esse livro aqui, sendo o último da saga, da trilogia dos orixás, é o mais bem resolvido. Ele é o mais maduro dos três livros. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu dei umas notas para os livros, né? Porque nos aplicativos que a gente tem de acompanhamento de leitura, a gente sempre dá uma nota no final do livro, que geralmente é de 1 a 5 estrelas. E eu tinha dado tinha dado 3 estrelas para o primeiro livro e 4 estrelas para o segundo livro. E esse livro aqui, eu achei ele muito, mas muito melhor do que o primeiro e o segundo livro. Mas quanto à nota eu vou falar daqui a pouquinho. Uma coisa curiosa desse livro aqui. No início do livro aqui, o autor fala que esse livro poderia ser lido sozinho, meio que independente do primeiro e do segundo livro. Eu discordo da opinião do autor. Eu acho que, sim, apesar de você realmente poder ler esse livro aqui de forma independente do primeiro e do segundo livro, eu até indicaria se eu achasse que essa é realmente uma boa coisa a se fazer a respeito dessa trilogia aqui. Eu não acho. No decorrer da história aqui, desse livro aqui, são várias vezes citadas ou referenciadas coisas que aconteceram no primeiro e no segundo livro. Temos que lembrar também que o primeiro e o segundo livro, na verdade, são uma história só, né? É uma coisa só. O primeiro é uma grande introdução para o segundo. Nós vamos ter alguma diferençazinha na história do Neil, o jornalista, mas já eu trato mais disso. Mas enfim, se você ler só esse livro aqui e não ler o primeiro e o segundo, você vai gostar? Provavelmente é uma história muito boa mesmo, muito melhor do que o primeiro e o segundo, mas você vai ficar perdido em algumas coisas, ou quando você não ficar perdido, você não vai ter todo o embasamento para você entender direitinho algumas referências que eles fazem no decorrer da história. Alguns personagens têm uma importância muito grande dentro da história, mas que nesse livro aqui específico ele não tem toda essa importância, porque seu papel foi maior desenvolvido no primeiro e no segundo livro. E ele é citado aqui, ele até aparece nesse livro aqui, mas se você não leu, você não vai entender do porquê que ele é tão importante assim, porque as coisas que ele fez, né, o seu merecimento está no primeiro e no segundo livro. Olha novamente aqui para minha colinha. Bem, e sobre as histórias em si, nós continuamos aqui com os dois núcleos. O primeiro núcleo, que é o núcleo africano, e o segundo núcleo, que é o núcleo do jornalista Neil, né, que a gente conheceu nos primeiros livros, né? Enfim, só que aquela história que nós conhecemos no primeiro livro, pelo menos no núcleo africano, ela terminou no segundo livro. Aqui, nesse livro, nós vamos ter uma nova história totalmente diferente, que tem sim a sua relação com o primeiro e o segundo livro, mas é totalmente diferente. Enquanto a gente via os guerreiros em sua aventura no Aie, que é a nossa terra em si, nesse aqui nós vamos ver uma história completamente no Orun. E o que é Orun? O Orun é como se fosse um céu,
eu não sei se se aplica bem falar que é um céu dentro do contexto aqui. É a terra dos mortos, é para onde vão os espíritos quando eles morrem, e é também onde vivem os orixás, os encantados, né? Esses seres metafísicos. Então eles vivem no Orun, e é no Orun que toda a história vai se passar dentro desse núcleo africano. Novamente, agora nós temos uma ligação com a nossa terra, ela é um pouco diferente, ela tem uma ligação um pouco menor. As coisas que aconteceram, que acontecem, aliás, na Terra, quando eu digo a Terra, assim, a nossa Terra mesmo, no Brasil, ela não tem tanta importância agora sobre o que vai acontecer na história do núcleo africano. E, por outro lado, já no núcleo do Nil, né, no Brasil, que se passa o jornalista brasileiro, nós temos uma reviravolta assim, bem diferente. Bem inesperada também. Bem, e o que acontece? No núcleo do Nil, a história começa 10 anos a partir dos acontecimentos do segundo livro, do primeiro e segundo livro, né? Então nós temos essa nova história, ela... como é que eu posso dizer? Esse novo núcleo, eu gostei porque ele é bem diferente do que eu esperava, mas me incomodou um pouco também porque eu também não esperava fosse tão diferente assim. Algumas coisas, algumas nuances da história, elas... como falar sem dar spoiler? Não tem como. Infelizmente eu não tenho como falar do que acontece nessa nova história, senão vou dar spoilers tanto desse livro como do segundo livro. Mas enfim, são coisas que não dava a entender que iriam acontecer no segundo livro. No primeiro e no segundo livro, principalmente no segundo livro. Isso me causou um pouco de estranhamento, mas depois eu me afeiçoei à nova história e eu passei a gostar mais dessa história aqui do que por exemplo, a história que acontece no primeiro livro. Quanto ao núcleo do Nil, nós temos uma coisa curiosa. O primeiro livro ele tem uma história meio que solo, né? No segundo livro nós temos uma reviravolta novamente e ele tem novamente uma história diferente. E aqui no terceiro acontece novamente uma coisa assim. A história desse livro aqui, ela está intimamente ligada com a história que se iniciou no segundo livro, mas ela já é bem diferente. Alguns personagens que aparecem no segundo livro já não mais aparecem aqui, e agora alguns novos personagens aparecem, poucos na verdade, mas alguns personagens que eram mais secundários do segundo livro passam a ter um papel mais principal dentro dessa história aqui, desse terceiro livro. Enfim, a história ficou realmente bem melhor. E como eu tinha dito que eu daria 4 estrelas para esse livro aqui. Então, mas por quê? Se eu gostei tanto assim, se eu achei tão melhor do que o primeiro e o segundo livro, por que eu estou dando 4 estrelas? Bem, o que acontece é o seguinte: dentro da história, das histórias que ocorrem nesse livro aqui, existem também algumas side quests que, no meu entender, não levaram a lugar nenhum. Tem algumas coisas que eles meio que param a história para fazer outra coisa, e essa outra coisa nem sempre tem um resultado perceptível lá no final da história, no meio da história. Algumas tem, mas muitas coisas não vieram. Eu não fiquei pensando, por que ele parou para fazer isso? Algumas coisas eles param mesmo só para meio que ele explicar como é que funciona o mundo, a cultura africana. E eu acho que algumas coisinhas ficou mal colocado. Poderia ter tirado isso e ter mantido a história correndo direto, que teria ficado melhor. Mas isso não é nenhum grande demérito, apenas me incomodou um pouquinho, é por isso que eu não estou dando as 5 estrelas para esse livro aqui, porque se ele não tivesse isso, teria sido uma história bem redondinha mesmo, e eu daria sim, certamente, as 5 estrelas para ele. Mas como eu disse, é um excelente livro mesmo, uma excelente história, né? Excelente livro porque ele continua com o segundo livro, um livro de capa dura, essa capa muito bonita aqui. Vou mostrar mais pertinho aqui. Essa capa ficou muito bem feita, tem tudo a ver com a história. Esse roxo aqui é um roxo meio dark, né? E a capa dura também. Enfim, é um livro que vale a pena comprar e guardar na sua estante, né? Pois é isso, gente.
Gente, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua audiência e nós nos vemos em breve, eu espero, né? Eu já terminei de ler o livro desse mês, então logo logo eu devo lançar o